Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao nosso tutorial em andamento. Esse é o vídeo número 4. Nós vamos falar sobre a organização de um projeto. Momentaneamente, eu vou deixar todas as coisas Jean-For de lado. Nós vamos focar um pouco na questão da linguagem, da organização, de quando nós desenvolvemos um programa, um aplicativo, que pode ser pequeno para o seu uso pessoal, pode ser médio, quando você está colaborando com outros colegas, pode ser grande, e de repente você tem que compartilhá-lo com uma grande colaboração. Em todos esses casos, é importante manter um certo grau de organização, e eu quero falar um pouco sobre isso. Existem várias formas de organizar o desenvolvimento de um software, de um aplicativo ou programa, dependendo de como você chama. E não existe certo ou errado. Para falar a verdade, leva muito do seu estilo pessoal quando você organiza a sua aplicação. Mas existem algumas diretrizes que a gente pode seguir, que são comuns. A primeira é essa diretriz hierárquica. Então nós organizamos o nosso projeto em pastas. Cada pasta tem um contexto específico. Por exemplo, eu posso criar uma pasta para conter as macros que eu vou rodar. Eu posso ter uma pasta com arquivos de dados do meu detetor. Por exemplo, eu tenho um cintilador e eu tenho a curva de luz do cintilador. Eu tenho, por exemplo, a reflectância, a absorbância de uma superfície. Eu posso ter a eficiência quântica de um sensor. Então, todos esses dados, alguns deles o Geant pode te fornecer dependendo dos materiais que ele tem na biblioteca dele. Outros, você vai ter que inserir como informação externa. E nós fazemos isso através de arquivos de texto, arquivos com os dados que você precisa. Então, nós podemos ter uma pasta com esses arquivos. Também, nós devemos separar em pastas os nossos, ou diretórios, como você quiser chamar, os nossos arquivos do programa. E aí vem o segundo nível dessa hierarquia, que é ter arquivos com propósito específico. E eu vou falar mais daqui a alguns minutos, mas basicamente isso significa dividir o nosso programa, que hoje é escrito num único arquivo, em múltiplos arquivos. Quando fica num único arquivo, eu tenho múltiplas coisas com diferentes propósitos enfiadas ali, e conforme o projeto cresce, não sei se o arquivo fica muito grande e difícil de manejar, como fica difícil encontrar o que você busca. Por fim, dentro de cada arquivo, nós costumamos guardar as classes. E uma classe sempre tem uma função específica. Nós vemos isso já com a organização do próprio Geant. O Geant segue essa hierarquia. E quando nós chamamos uma classe, como a classe que gerencia materiais ou a classe que gerencia a aplicação como um todo, essas classes têm uma função específica. Nós devemos seguir o mesmo ao desenvolver as nossas próprias classes. Como nós fazemos essa organização? Fazemos com o uso de algumas palavras-chave seguido desse símbolo da cerquinha do jogo da velha, ou hashtag, como você quiser chamar, ou pound symbol em inglês. E nós chamamos isso em C++ de diretrizes de compilação. Essas diretrizes dizem para o computador informam a ele decisões que devem ser tomadas durante o processo de compilação. No nosso programa, nós podemos enxergar um projeto com dois tempos. O primeiro é o tempo de compilação. São decisões como essa que são tomadas pelo compilador durante o processo de compilação. Nós vimos um pouco sobre isso no nosso tutorial 3, quando nós usamos uma outra diretriz, a diretriz #define ou #define. O define cria um símbolo para o compilador, que ele pode usar para tomar uma decisão booleana, true ou false. Se esse símbolo existe, é true. Se ele nunca foi definido, é false. E essas decisões podem ser, por exemplo, que arquivos carregar, até mesmo utilizando o #include, como está aqui.
Mais adiante, nós vamos ver como utilizar também o define para o nosso próprio uso, mas não hoje. Hoje o importante saber é que o include serve para chamar um arquivo externo e fazer literalmente um copiar-colar. O compilador, quando encontra um include, ele vai lá, pega o arquivo que você está mandando incluir e copia linha a linha exatamente a partir daquele lugar, substituindo. Por exemplo, se eu escrevo include, abre aspas, o nome de um arquivo .h, que é o que nós temos usado até agora no nosso, para desenvolver a nossa simulação, o que ele faz é substituir essa linha por um arquivo inteiro. Então, isso serve para qualquer tipo de arquivo, não tem distinção. Além disso, nós vamos seguir uma outra sugestão que é bem comum, não é obrigatório, mas é bem comum, tem a ver com a forma como o compilador trabalha em termos de tradução e ligação. Eu vou falar dessas duas coisas aqui no item abaixo. Mas basicamente, nós temos que separar as declarações das definições. O que é isso? Declaração, o nome diz, você declara que está criando uma classe ou uma variável ou um membro de uma classe. E as declarações, elas existem para que você possa definir o que você está fazendo em qualquer lugar, de qualquer forma. O C++ te dá total controle de onde você vai criar o seu programa. Mas a declaração de que este programa existe é uma promessa e ela pode ser feita num arquivo separado. Se você não entende bem essa separação entre declaração e definição, eu sugiro que você busque algum curso ou tutorial de C++. Eu estou fazendo aqui uma revisão bem superficial. E o que deve ficar na sua mente é: a compilação funciona em duas partes. A primeira é a tradução e a segunda é a ligação. Então, a tradução, código C++, é traduzido em código objeto, que é quase já um passo da linguagem de máquina. Para fazer essa tradução, o compilador, na verdade, precisa ter certeza de que os vários pedaços que você está usando do seu programa existem. E você diz isso para ele com uma declaração, que, como eu disse antes, é basicamente uma promessa. Você diz para o compilador: eu prometo que em algum lugar você vai achar essa função que você vai chamar. Talvez não seja nesse arquivo, talvez ela venha de outro arquivo, mas ela existe. Uma hora você vai encontrar, continue em frente. Isso são declarações. E definições é onde você cumpre essa promessa. Tudo que você declarou, você precisa definir. Ou seja, eu preciso escrever o programa dentro da minha função, dentro da minha classe, que vai realizar aquela tarefa que a classe está destinada a fazer. Lembra? Toda classe tem uma função específica, uma tarefa específica em mente. Talvez isso fique mais claro quando nós formos para a parte prática. Então, separando esses dois, nós vamos separar mesmo declarações e definições em arquivos diferentes. Então, declarações vão em arquivos chamados arquivos de cabeçalho, em inglês header files. São aqueles que terminam com .h, mas você também vai encontrar por aí .hpp, hxx ou h maiúsculo. Existem várias notações. E na verdade não importa, porque o include ele vai chamar qualquer arquivo. Então isso aqui, a extensão do arquivo de cabeçalho realmente não importa. Esses arquivos, como eles contêm as declarações, que são as promessas, eles não podem ser chamados mais de uma vez. E conforme o projeto cresce, fica complexo, com múltiplos arquivos, nós precisamos proteger esses arquivos para que eles não sejam incluídos mais de uma vez. Por exemplo, se eu tenho um include que eu chamo dentro de um arquivo, de uma classe, e depois eu pego esta classe e chamo de novo dentro do meu programa principal, cada um foi incluído uma vez. Eu tenho um arquivo cabeçalho com as declarações que foi incluído dentro da sua definição, e depois eu chamei a definição dentro do meu arquivo principal. Eu posso fazer isso, sem problema nenhum. Porém, eu posso, um outro colega ou eu mesmo, de forma involuntária, pode chamar o primeiro arquivo original, a primeira declaração original, em outro lugar.
como uma árvore, como folhas de uma árvore, que no fim se encontram no tronco do arquivo principal. E corre o risco de eu incluir esse mesmo cara em múltiplos arquivos, até chegar lá, até chegar no arquivo principal. Para evitar que isso aconteça, porque isso levaria a um erro, nós usamos essa outra diretriz, pragma once. Então, pragma once. O que isso aqui faz? Ele fala, ó, eu chamei esse include, você vai pegar o arquivo e copiar em algum lugar do meu programa, da minha unidade de tradução. Porém, se você já incluiu isso antes, não inclua. Então, inclua apenas uma vez. Vou mostrar de novo na prática daqui a pouco como isso funciona. Então, esses são os arquivos com as declarações, os arquivos do tipo cabeçalho. Depois, nós temos as unidades de tradução, que é o que nós conhecemos normalmente como esse arquivo CPP, ou CXX, ou .c. Você vai perceber que aqui eu não coloquei .czinho, que seria o parceiro desse ponto H minúsculo aqui. Porque os compiladores modernos usam a extensão do arquivo, que seria a unidade de tradução, para distinguir se aquilo é um programa em C ou C++. Se ele for C, ele abandona toda a estrutura de classes, tudo que foi desenvolvido com o nascimento da linguagem C++ em cima da linguagem C e considera apenas C puro. Então, para evitar isso, nunca use .czinho minúsculo para o seu programa, a menos que você tenha a absoluta certeza que você não vai usar nada de C++. Não é o nosso caso, tá bom? Ao contrário da extensão dos arquivos de cabeçalho, a extensão das unidades de tradução é relevante. Eu posso tornar ela irrelevante e chamar do que eu quiser, se eu for lá e colocar algumas diretrizes para o compilador, que não vem ao caso aqui, eu quero simplificar o máximo possível. Então, lembre-se que a gente vai continuar usando o CPP. Eu costumo usar CPP e .h. O Geante usa CPP e HPP. Mas outras bibliotecas que você pode usar por aí podem usar outras combinações. Não se assuste com isso. Então, as definições vão na unidade de tradução. E aqui, um pouco sobre como funciona o compilador, como eu disse antes. Os arquivos de cabeçalho, eles são incluídos dentro das unidades de tradução com a diretriz include. E depois, cada unidade de tradução ela é compilada individualmente. O include traz as declarações e fala para o compilador, ó, traduza isso para mim para a linguagem objeto. E qualquer chamada que tiver aqui dentro, qualquer função ou classe que eu chamar que aparentemente não está aqui dentro, eu estou prometendo para você que você vai encontrar no final. Ele faz diversas traduções, cada unidade de tradução se torna um arquivo objeto no final, que a gente acaba não vendo, mas que serve para fazer a ligação, ou em inglês, linking. Então, o que ele faz? Ele pega essas diferentes unidades de tradução e agora vai colocar todas dentro de um único arquivo binário. E para fazer isso, cada chamada que você fez, cada promessa de que você estava chamando algo que vinha de fora, agora precisa ser cumprida. Então, o que nós na verdade chamamos de compilação não é o nome correto. O nome correto é building, construção. O tempo inteiro, quando nós digitamos G++, o nome do arquivo, o nome de saída, que é o que a gente vinha fazendo, aquilo ele está fazendo um building, uma construção, que envolve duas etapas. A compilação, que é a tradução, então você vê, nós usamos isso como sinônimo do processo todo. Mas na verdade, compilar é só pegar um arquivo CPP, que é uma unidade de tradução, e traduzi-la para a linguagem objeto. Depois é feito o linking. Então, existe uma parte desse processo feita por um outro programa que é o linker. E o que ele faz é ligar todas as unidades de tradução, ou melhor, todos os arquivos objetos gerados por cada unidade de tradução num único arquivo binário. Eu sei que isso aqui é denso, dependendo do seu conhecimento de C++, isso aqui foi demais para você, talvez você tenha olhado para tudo isso e falado, ok, ele está perdendo tempo com isso, mas como eu não sei o seu nível de C++, eu achei importante passar por isso e agora nós vamos aplicar. Então, de novo, hoje não vamos desenvolver nada específico do Geante, mas sim vamos falar da organização do nosso projeto. Então, como sempre, eu tenho aqui
uma nova pasta, já renomeei todos os arquivos para não apagar os anteriores, mas isso aqui é uma cópia exata do que nós tínhamos no nosso tutorial 3, agora chamado de tutorial 4. Para ver que está tudo funcionando direitinho, eu vou abrir aqui o terminal e vou chamar o compilador. Porque agora vocês sabem que na verdade nós estamos fazendo um build. E está aqui. Tudo funciona como antes. Então vamos começar a organizar o nosso programa. Eu vou trabalhar aqui do lado, nós vamos criar algumas pastas primeiro. Então eu vou vir aqui, New Folder, Source. Você pode escrever assim por extenso ou usar src. Eu vou ser didático, eu vou escrever por extenso. Então aqui vai ficar todos os nossos arquivos .cpp. É comum a gente separar os includes dos CPPs, mas eu não vou fazer isso. De novo, eu estou tentando ser didático. Se você quiser, você poderia ter uma outra pasta somente com os includes, mas isso serve mais para quando você está desenvolvendo um programa que vai ser instalado no computador de outra pessoa. Essa pessoa não vai, na verdade não uma instalação no sentido de um programa que vai rodar completo, executável, mas uma instalação no sentido de desenvolvimento. Eu sei, é um pouco complicado, mas vamos focar no fato de que eu vou manter todo o meu código dentro da pasta source. Vou criar uma outra pasta. Olha, ele criou aqui dentro, eu não quero aqui fora. Vou criar uma outra pasta chamada macros. E eu posso criar, eu não tenho nada ainda, mas eu posso criar uma pasta Data para os nossos dados, quando eu tiver. Aqui eu posso ter input, output, né? Eu vou me organizar depois melhor com o tempo, a gente vai melhorando isso. Isso aqui não é uma estrutura final para o nosso programa. Ok, então o que vai em cada um desses? Vamos aqui na pasta macros, a gente já pode mover essa macro dos muons. Are you sure you want to move? Move. Ok, foi para lá. Agora nós vamos separar as nossas classes. Então vamos lembrar um pouco como que tá configurado, organizado o nosso programa. Eu fiz aqui um include a gente não precisa mais disso, mas é a classe do C++ para escrever no terminal. Depois nós incluímos o Run Manager e aqui tem uma parte onde é o detector. Então nós vamos construir o detector. Lembra? Nós criamos uma classe chamada MyDetector que é filha da classe g4VUserDetectorConstruction. Em algum momento nós fizemos a PhysicsList, que na verdade só o que nós fizemos foi carregar lá dentro do arquivo principal. Então isso daqui, a princípio, não é uma coisa separada do arquivo principal, porque nós usamos aquela biblioteca de PhysicsList pronta, né? A PhysicsList Factory. Então deixa isso aqui por enquanto. Depois, as ações do usuário. E aí de novo nós herdamos de uma classe para fazer o gerador primário e herdamos de uma outra classe para termos a inicialização das nossas ações. E aí chegamos no programa principal. Então o que nós vamos fazer aqui é dividir isso em múltiplos arquivos, separando as declarações. Vamos começar pelo detector em si, que é onde fica a geometria do nosso detector e futuramente os materiais. Como eu vou fazer isso? Vou vir aqui na pasta Source e vou mandar incluir um new file. E a gente pode chamar de detector construction. Ou você pode chamar de MyDetector, não importa. Aliás, é sempre bom colocar o nome da classe. Vamos chamar de MyDetector, que é o mesmo nome da classe aqui. Então, MyDetector.h. Esse é o arquivo cabeçalho. E ele criou aqui do lado para nós. Então, a primeiríssima coisa que eu vou fazer é
pragma once, para proteger esse arquivo, para garantir que ele não vai ser inserido múltiplas vezes. Depois nós vamos copiar tudo que está aqui para baixo, do DDetector até a physics list. Até aqui. Pode dar Ctrl X para remover, Ctrl V para colar aqui. Eu ainda vou organizar isso daqui melhor. E aqui dentro, nós vamos trocar isso. Lembra, eu removi daqui tudo aquilo. Então o que eu vou fazer aqui é dizer hash include. Qual é a pasta que nós estamos? Então tem que olhar aqui. Nosso arquivo principal está fora da pasta source. Então, source, ele até indica aqui a pasta, ele me ajuda, barra mydetector.h. Então ele vai ver que esse arquivo existe. Porém, eu poderia deixar tudo isso aqui, poderia deixar tudo num arquivo só, não tem problema nenhum fazer isso, não vai dar problema, porém, não é o correto. Em projetos muito grandes, a gente pode ter erros de ligação, que é a segunda etapa do projeto de construção, entre a compilação e a ligação, e fica bem difícil encontrar esses erros dessa forma. Além do que, a gente pode precisar dessa declaração em múltiplos lugares, múltiplos arquivos diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui no Source, New File, e criar um mydetector.cpp. O que vem para cá? O que é a declaração? A declaração é essa parte. Eu declarei, primeiro, eu chamei os includes, que eu vou precisar. E eu declarei que eu vou criar uma classe chamada mydetector e que essa classe tem um único membro público que é o construct, que vai sobrescrever uma demanda lá do user detector construction. Então é uma demanda do geant4. E aqui, então, isso é a declaração. E isso é a definição desse método. Então, essa definição, ela vem para o arquivo CPP. Porém, quando o compilador for compilar, isso daqui é uma unidade de tradução. Ele não sabe por que eu estou fazendo isso. Ele está olhando e falando, o que é isso que você está tentando construir, fazer aqui, né? Eu preciso da declaração. Então, é aqui que entra o arquivo cabeçalho. Aqui que entra, eu vou pegar o mydetector e vou incluir aqui também, ó, hash include mydetector.h. E aí ele vai saber. Ele sabe, então tá, aqui você está construindo uma coisa que você declarou nesse arquivo. Eles se complementam. Esse arquivo .h, na verdade, eu nem preciso de tudo isso, eu só preciso ter includes de coisas que eu vou usar aqui. Ó, dá 2 cliques para ele fazer uma seleção. De tudo isso, a única coisa que eu usei neste arquivo .h foi esse arquivo aqui. Olha só, .hh, uma outra extensão que eu esqueci de colocar nos slides. Todo o resto eu uso neste arquivo. Então eu tenho que manter isso. Ó. Ok? Então essa é a divisão. Vamos lá, vamos revisar. Eu tenho um par, que é o meu detector. Todas as definições ficam na unidade de tradução, que é o arquivo CPP, e todas as declarações ficam no arquivo cabeçalho, que é o .h. Então esse arquivo .h é sempre um arquivo bem leve. Isso vai ser compilado, então o compilador vai pegar isso aqui e vai compilar sozinho. Na verdade, se eu chamar o nosso compilador G++ aqui embaixo para compilar só esse arquivo CPP, ele vai compilar. Ele vai começar o arquivo CPP, ele vai falar, ó, tem um include aqui, ele vai pegar este cara, literalmente copiar e colar aqui nessa linha e vai funcionar. Só que ele não gera um arquivo executável, porque esse par não tem um main. Lembra do main? O main está aqui embaixo, é o que precisa para fazer um arquivo executável. É o que nós chamamos de ponto de entrada do programa. Então, esse par não tem um ponto de entrada, mas mesmo assim ele é completo no sentido de gerar um arquivo binário onde tudo que foi chamado está aqui. E, obviamente, ele vai também chamar, olha só, ele vai chamar
outros arquivos cabeçalho do próprio Geante. Então não se esqueça disso. Ok, vamos para o próximo. Aqui, New File. Agora, nós vamos separar em dois. Cadê? Aqui, nós vamos separar o Primary Generator do gerenciador de ações. Então, vamos chamar aqui de Primary. Pode até, acho que chama My Primary Generator mesmo. My Primary Generator. De novo, o nome que você quiser. My Primary Generator. Pagar. Nunca se esqueça do Pragma Once. Então, o que vai lá? Tá aqui, ó. Essa classe. E, na verdade, eu vou pegar... Eu tenho só que ver... Certo. É esse segundo aqui que eu preciso. Então, deixa essa primeira linha ali. Eu vou pegar tudo daqui para baixo. Vamos ver até onde? Até aqui. Primary Generator. Não, ainda tem mais um. Então, tudo que era relativo ao Primary Generator acaba aqui no Action Initialization. Isso aqui já é outra classe, vai ser outro arquivo. Então, vamos pegar isso daqui, Ctrl X. E eu já posso substituir por include source primary generator.h, que é onde vai estar esse bloco que eu recortei. Então, a gente vem para cá, cola, e agora a gente vai de novo organizar um pouco a nossa classe. O que eu tenho aqui? Onde tem class, isso é a nossa declaração. Isso vai ficar aqui mesmo. O que isso aqui chama? Dentro da declaração, que acaba aqui nesse ponto e vírgula, ele chama essa classe que vem desse arquivo, então essa linha precisa ficar. Ele chama o particle gun, que vem daqui, então esse arquivo precisa ficar. E só. Até o ponto e vírgula aqui, só. O Geantino ele vai usar em outro lugar. Então, essa é a nossa declaração. O Geantino, nós vamos passar para baixo, porque ele é necessário só aqui embaixo. E esses dois aqui, ou melhor, esses três, são nossa definição. Então, vou separar isso daqui. Olha como fica limpinho. Temos a declaração da classe com os seus membros. E tudo que eu chamei aqui dentro, então de quem eu herdei, e esse membro que é a particle gun, tudo está aqui no include. Isso aqui está completo. Eu vou criar um outro arquivo. My primary generator cpp. A gente começa incluindo, então hash include my primary generator, e aí eu colo todo aquele resto. Tem o Geantino, que é chamado aqui, e aí a gente tem, deixa eu organizar um pouco aqui, nós temos o criador da classe, que inicializa a classe mãe, e inicializa a particle gun, cria uma nova particle gun com o Geantino. Isso aqui é em branco, porque tudo que eu preciso é inicializar os membros. E aqui tem um detalhe que eu preciso comentar com vocês. Volta aqui na declaração. Repare que, primeiro, a minha classe herdou de uma classe mãe, e depois eu tenho esse membro que precisa ser inicializado, a particle gun. Essas coisas têm uma ordem. Essa ordem, eu costumo seguir sempre a mesma ordem na hora de usar no criador, na hora de fazer as definições default, que são antes de abrir a chave, antes de abrir o nosso primeiro escopo. Porém, a ordem que isso daqui é inicializado depende muito de que compilador você está usando. Nós estamos usando o G++, porém, outros compiladores podem fazer isso aqui numa ordem diferente. Eu meio que ignoro e faço na minha ordem, que é a mesma ordem que está aqui. Esse, depois esse. Se eu tivesse mais membros aqui, privados ou públicos, eu colocaria todos na mesma ordem aqui também. Então, o criador não fez nada, ele só instanciou esse membro e a classe mãe.
E aí nós temos o destruidor, que é esse aqui com o til, onde eu tenho que deletar esse ponteiro. E o que é o mais importante para nós, que é o gerador de primários. É isso daqui que vai gerar o nosso evento. Ok. Falta um só. Então nós temos aqui o par do detector, o par gerador primário. Esse gerador primário é chamado dentro de onde mesmo? Dentro do Action Initialization. Então vamos passar isso daqui para um outro arquivo. Vamos criar então new file my action initialization. Jogar. E aí eu vou copiar tudo daqui para baixo, incluindo esse include. Por quê? Eu estava incluindo o Primer Generator junto com o Action Initialization. Então eu tenho que pegar tudo daqui para baixo, até aqui. E eu posso trocar por include my Action Initialization. Acho que está escrito certo. A gente vem aqui no arquivo. Nunca pode esquecer. Como que esse arquivo começa? Com pragma pontos. Aí eu chamo a classe mãe, que está aqui, e chamo o meu detetor. Eu não preciso do source, porque eles estão na mesma pasta. Acho que não faz mal nenhum colocar, mas eu não preciso. Ok, mais uma vez. Essa é a declaração. Essa é a definição. Eu sei que é uma única linha, mas no futuro a gente pode ter muito mais coisa nesse arquivo. Então precisa separar. New file, my action initialization, cpp. A gente começa incluindo, include my action initialization, que é esse cara. E aí eu só tenho que mover esse aqui, porque esses dois includes são usados aqui. Não são, né? Olha só, my primary generator é usado só na definição. Então posso mover esse aqui para baixo e levar esse bloco inteiro para a unidade de tradução dele. Faz sentido juntar os includes aqui no topo e dar uma distância aqui para a gente ver o que está acontecendo. Prontinho. Então, o que nós temos no fim? Nós temos 3 pares de arquivo. Vou mostrar aqui para vocês. Não liga para essas cores têm a ver com o meu gerenciador de versão. Nós temos 3 pares de arquivo. Nós temos o detetor com seus materiais e geometria. Nós temos o gerador primário. E o gerador primário é chamado pelo Action Initialization, pela inicialização de ações. E tudo isso vai parar dentro do programa principal. Aqui faltou um source. Pronto. Por isso que ele estava grifando em vermelho. Reparem aquilo que eu falei antes sobre como que a estrutura é organizada, né? Eu tenho aqui, eu posso até mudar a ordem dessas coisas agora, mas veja que posso até colocar aqui de volta. Eu tenho o manager, que é usado aqui mesmo, e veja, não importa a ordem dessas coisas. Então, se eu quiser, eu posso passar o detector para cima, posso passar o Action Initialization. Essas coisas são totalmente independentes, então não importa a ordem que ela é chamada. Depois, a Physics List, que no futuro vai ser um arquivo separado, nós ainda estamos usando uma Physics List pronta, essa do Shielding. No futuro vai ser uma classe, um arquivo separado. E aí começa a parte do programa principal mesmo. Então esses includes aqui tem a ver com o programa principal, que eu posso até tirar esses comentários, mas eu acho esses comentários bem úteis. Enfim, está quase tudo pronto. Porém, se eu tentar compilar isso agora, vai dar problema. Porque quando eu chamo a minha macro de compilação,
que é o source compile, que eu escrevo aqui embaixo, o que eu estou pedindo para ele compilar? Lê aqui, ó, G++ tutorial 004.cpp. Eu só estou chamando uma unidade de tradução. E agora eu tenho várias. Eu preciso passar todas as unidades de tradução para ele. Outra coisa que eu posso fazer é, ao invés de ficar renomeando o meu arquivo principal a cada nova versão do nosso programa, eu vou pegar esse arquivo CPP, que faz parte do arquivo principal mesmo, e vou chamar ele de main. Afinal, ele é o que contém o main, que é o nosso ponto de entrada. E aí eu vou vir, então, no nossa compilação, e eu vou incluir aqui, ó. Eu vou substituir isso por main, assim nunca mais eu preciso atualizar. E agora eu vou incluir as outras unidades de tradução que eu criei. Então aqui dentro nós temos source. Aliás, eu acho que eu tenho que dizer ponto. Eu acho que source só vai funcionar. Então source barra. Não importa a ordem. MyDetector.cpp source barra myPrimaryGenerator.cpp source barra myActionInitialization.cpp. Obviamente ficou grande essa linha, não tem problema ficar grande assim, mas a gente pode quebrar ela usando um caractere de quebra de linha, que é a barra ao contrário, a barra invertida. Então posso fazer assim, ó. E aí eu organizo melhor, consigo ver tudo que eu estou fazendo. Pronto. Então o que eu estou fazendo? Mandando compilar 4 arquivos CPP e depois incluir arquivos já compilados. E é isso que essa linha aqui faz. Do nosso Geant, por isso que você compila o Geant quando você traz ele para o seu computador. Chamando includes do próprio Geant, que são externos. E aí, por fim, arquivo de saída. Está aqui o nome. Eu posso, se você quiser também separar mais uma linha, trazer o "-o" para cá. E na verdade, como isso tudo não importa a ordem, eu posso inclusive trazer o "-o" para cá. E aí fica mais organizado assim. Eu já estou compilando, chamando o compilador dizendo o nome do arquivo de saída e todas as unidades de tradução, seguido do include e das bibliotecas binárias. Eu posso tirar essa última barra. Isso deve funcionar. Então, vou salvar. Vamos fazer o teste. Vou limpar o terminal aqui embaixo. Vou pegar um pouco mais de espaço. Source compile. Eu estou até surpreso. Eu não vou esconder não. Eu estou surpreso que funcionou de primeira. Pronto. Está aqui o nosso programa. Nenhuma mensagem que a gente já não tinha antes. Tudo funcionando como planejado. E o nosso projeto está melhor organizado dessa forma. Se você preferir, a gente pode também trocar o nome do arquivo executável. A partir de agora, ao invés de dar sempre o nome com o número, a gente pode chamar daqui em diante somente de tutorial. Cada nova classe que eu criar, eu vou ter que voltar aqui e incluir mais uma linha. Nunca pode esquecer de incluir as suas unidades de tradução nesse arquivo aqui. E no futuro, nós vamos substituir esse script de compilação por realmente um aplicativo de compilação. Isso existe. Quando você faz quando você instalou o Geant, você chamou um tal de CMake e depois digitou make. O que aquilo está fazendo é gerar scripts de compilação para você como esse, só que muito mais complexos, muito mais intrincados, porque o Geant em si é um projeto muito grande. Para pequenos projetos, a gente pode continuar usando esse script com a linhazinha do G++ aqui. Mas no futuro eu também quero falar, quando a gente ficar um pouco mais avançado, em como usar CMake para você mesmo fazer isso daqui. Você mesmo ter o seu próprio CMake make do seu programa. Fica mais profissional dessa forma. É isso por hoje. Espero que tenha sido útil e vejo vocês
no tutorial 5. Até lá!